Bom dia, Mel. Era bom? Então, enquanto o notebook liga, eu vou atualizar vocês um pouco dessa semana. Ontem eu fiz esse trackzinho pra eu preencher todo dia com as cores específicas. Eu vou virar a câmera depois pra mostrar. Pra ter um controle de quantos dias eu falhei, porque eu fiz pelo celular, só que no celular não me mostra os dias que eu falhei exatamente, sabe? E eu achei melhor esse, pra eu saber onde tem que melhorar. Não ficou tão simétrico, eu admito, mas tem os quadrados maiores que os outros. O uso médio de celular dessa semana foi de 4 horas e 25 minutos. Toda semana eu vou dizendo o horário, quantas horas eu usei, a média por semana, pra ver se diminui, se fica igual, se piora. Para começar com o hábito de leitura, nos intervalos de estudo, eu peguei um livro ontem e comecei a ler. O Pequeno Príncipe, minha sogra me emprestou o livro pra eu ler e eu tenho que devolver essa semana ainda, então eu já consegui ler quase metade. É um livro bem curto, tem ilustrações, é bem pequeno mesmo. E eu tô na página 67. E eu já vi o filme, mas eu sempre quis ler. Já tentei ler em francês, só que eu não sei ler francês. Eu sempre quis ler, mas eu nunca comprei, nunca parei pra ler. E aí, quando ela me emprestou, eu fiquei encantada. E eu adoro esse filme. E o livro tá sendo tão espetacular quanto. Então, eu tô na metade e eu vou atualizando vocês. E agora são 8h15, 8h20. Meu notebook tá ligando e vamos começar a estudar. Agora que eu peguei minha coleção meio preocupante de marca-texto, eu vou preencher as coisas que eu fiz. Então aqui tem ouvir oração, ontem eu falhei, caminhar, comer bem, ler, gravar, 20 questões por dia, academia, hobby, live, 2 garrafas de água e suplementos. Eu vou preencher o de ontem e vou fazer o de hoje que eu fiz até agora. Live INSS é toda quarta-feira, então eu vou botar um pontinho só nas quartas-feiras. 2 garrafas d'água só no final do dia, até porque a minha tá cheia ainda, são 8h30 da manhã, já tô atrasada. A academia é só de noite e as questões por dia de noite preenche também. Pronto, as lives vão ser dia 9, quarta-feira, 16, quarta-feira, 23, quarta-feira e 30, quarta-feira. Se tiverem outras lives de estudo que meu curso faz, eu vou preenchendo as bolinhas pra eu cumprir e assistir na hora, ou então pelo menos assistir no outro dia. Agora que eu acabei a aula de conteúdo e aula de questão, fiz alguns post-its que deu pra ver no vídeo. Eu sempre boto avisos de questões que eu errei, ou de detalhes que a professora sempre alerta. Agora eu vou fazer mais algumas questões de direito previdenciário do segundo módulo, que é sobre os princípios. Comecei a estudar para concurso já tem 1 ano que eu tô estudando regularmente. E eu sempre queria descobrir como é que as pessoas faziam tanta questão tão rápido e eu achava isso fora de curva pra mim. Questões eu comecei a fazer pelo celular e eu gostei bastante, só que tinha um limite, ainda mais no notebook tinha um limite de tipo 10 questões, 20 questões por dia. Eu fiz assinatura pra 1 ano, a minha vai vencer em maio, se não me engano, porque eu comecei a estudar maio do ano passado. Vai vencer maio desse ano e eu adoro essa ferramenta.
Você pode criar filtros das suas questões de temas específicos. Você pode resolver quantos quiser, quantos simulados, quantas provas quiser. Eu tento usar todo dia o Gran Questões, é muito bom. Sempre que eu termino um módulo, uma aula de qualquer matéria, eu vou no filtro e coloco matéria, assunto específico, tem os tópicos lá. Eu posso escolher a ordem das mais recentes ou a ordem das mais importantes. Tem vários outros cursos que fazem isso, eu acho que estratégia, que concursos. Eu nunca testei os outros, o único que eu testei foi o Gran Questões e é o que eu gosto bastante. Eu venho aqui em questões e eu seleciono a disciplina, o assunto, tem vários para você selecionar. Banca, instituição, cargo que eu quero, o ano, a dificuldade, se seu cargo for de nível superior, nível médio, nível fundamental, área de formação, questões, todas as questões apenas inéditas, não inclui inéditas. Eu comecei a evitar questões inéditas porque quando eu estava estudando para o TSE, eu estava achando as inéditas muito fáceis. E quando eu ia para as questões da banca, era um baque, assim, de surpresa. Muito fácil, inédita, e quando era questão da banca, questão que a banca já passava por cima de mim, era um caminhão. E então eu parei com o hábito de fazer questão inédita. Questão inédita é quando os próprios professores fazem as questões para você ter um repertório maior, mas minha experiência do ano passado não foi muito boa, então eu boto pra não incluir. Você pode nomear o filtro. Eu, por exemplo, tenho vários filtros de informática, administrativo, RLM, ortografia, acentuação, ética, informática de novo, pontuação, questões erradas. Eu deixo bem organizadinho, boto a matéria, o conteúdo, se possível o módulo, sempre boto a banca depois. Você pode escolher o modo escuro ou o modo claro. Eu prefiro o modo escuro por causa dos meus olhos, que eu tenho miopia e astigmatismo. E ajuda demais isso aqui, deixa mais fácil de fazer questão, não cansa tanto a vista. Aqui é uma questão que eu errei, então quando eu erro, eu vou para os comentários. Tem um chat de vários alunos que eles vão se ajudando, explicando por que você errou, dando dicas para você. É uma comunidade muito interessante, isso aqui me ajuda muito. Quando eu erro uma questão relacionada a um tópico que eu tenho no meu caderno, eu sempre faço um asterisco e explico a questão aqui do meu jeito. Por exemplo, aqui falou que tem que esperar 90 dias da publicação da lei para que haja um preparo financeiro. Aqui na questão falou que era imediato. Então, não sei o que aconteceu comigo, eu errei, enfim. O importante é errar aqui e não na prova, né? Então, errei aqui, eu vou anotar o dado dessa questão e escrever no asterisco de grafite mesmo aqui no meu caderno. Aqui tem outra questão que eu errei de um tópico que eu não sabia. Sempre que eu erro uma questão, eu tento anotar em algum lugar do meu caderno dessa matéria, porque fica mais fácil depois, quando eu for revisar, eu dou mais atenção aos post-its. Prendi o cabelo por causa da concentração, mas já batemos o objetivo diário de 20 questões e são 10 da manhã, graças a Deus. No vídeo anterior eu falei dos meus objetivos, né, sobre o desafio dos 180 dias. Eu coloquei fazer 20 questões por dia na área de estudos da minha vida e eu consigo ver a maioria pelo painel ali do Gran Questões. Nem todas as questões eu faço no aplicativo, às vezes eu tenho livros físicos aqui com questões, ou então na videoaula o professor resolve questões, eu resolvo junto, então eu vou contabilizar isso também. Mas para a gente ter uma média geral, vamos usar o aplicativo como uma base. Nos últimos 7 dias eu fiz 113 questões,
95 corretas e 18 erradas. Taxa de acerto 84,07%. Mas como eu fiz uma tabela de estudos, um programa de 6 a 7 meses, então eu tô pegando tudo do zero, porque eu quero fortalecer a minha base, porque eu percebia que eu tava acertando conteúdos difíceis e tava ficando meio perdida em conteúdos base. Então eu tô pegando tudo do zero, tô pegando português pela morfologia, pela ortografia, o início mesmo, e tentando entender totalmente direito constitucional. Tô pegando os direitos fundamentais de novo, porque é importante eu ter uma base sólida para conseguir pegar poder judiciário, para conseguir pegar temas mais complexos e grandes e difíceis, entende? Então, tô pegando assuntos do início. Dia 2 de abril eu fiz 12 questões, acertei 9, então eu não bati o objetivo aqui. Dia 3 eu fui muito bem, fiz 51 questões e acertei 45. No dia 4 eu fui bem mal, eu fiz 5, mas acertei 5 pelo menos. No dia 5 eu fiz 24, cumpri o objetivo e acertei 20. No dia 6 eu não fiz nenhuma questão, que eu não estava em casa, saí com meu namorado. No dia 7, que foi ontem, eu fiz uma questão. Fiz uma questão, pelo menos acertei, imagina. Fiz uma questão, acertei uma. Mas ontem eu fiz questão pelo vídeo aula. E hoje, graças a Deus, já bati 20 questões e acertei 15. E são 10h20 da manhã. Eu acho importante eu mostrar esse gráfico alterando, porque tem dias que você é muito bem, tem dias que você não é tão bem, tem dias que você é péssimo. E tá tudo bem. E eu também quero estar bem com isso, porque tem vezes que, não vou mentir, eu me julgo demais, eu me cobro demais. Então eu quero ir mostrando essa minha evolução, porque o importante é tentar. O importante é fazer pelo menos uma por dia, que nem ontem. Pelo menos fazer uma por dia, do que não fazer nada a semana inteira, o mês inteiro. Meu intervalo começa às 10h30, são 10h23, mas eu vou descansar um pouquinho, porque minha coluna tá doendo um pouco. E vamos ler O Pequeno Príncipe.